Tudo funcionando. 1, 2, 3. Dava. Vai, cara. Esse vídeo é pra você que tá querendo levar seu pet para os Estados Unidos e Europa e está com dúvida ainda para poder entender como que funciona esse processo. Existem algumas maneiras, ou você contratar uma empresa para poder levar seu pet, fazer todo o processo, ou fazer igual a gente, não contratar ninguém e fazer por conta. Nós vamos contar como que foi essa jornada, né? Quer dizer, a Jéssica que fez todo esse processo que eu estava focado em outras coisas. Então ela vai contar com detalhes como que foi. Pessoal, queriam cobrar mais de 6 mil reais da gente. 6 mil reais. Isso em 2023 para fazer esse processo da paçoca para ir para os Estados Unidos. Isso sem contar a sorologia, vacina antirrábica e todos os exames necessários. Foi aí que eu falei, vou pesquisar, não deve ser uma coisa tão difícil. E depois de muitas pesquisas, eu falei, resolvi, vou fazer por conta. Obviamente que bateu aquele medinho, aquela coisa, aquela ansiedade, mas eu falei assim, vamos fazer. Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Jéssica. E eu sou o Mário, Somos pais do Maica e da Paçoca. a nossa cachorrinha viajante. E nesse vídeo eu adicionei um mascote, o Mário, o nosso amigo. Então, Ele vai participar aí com a gente dos ele nossos vai vídeos. começar a participar dos nossos vídeos. Bom, vamos lá, pessoal. Se você deseja levar o seu pet para fora, você tem que se programar muito, porque existem prazos que não dependem da gente e eles demoram um pouco. Primeiramente, pessoal, o que você tem que fazer é inserir um microchip no seu cachorro. Esse microchip ele tem que ser padrão ISO, 15 dígitos. Não coloque outro microchip porque não é aceito internacionalmente. Então, esse daí é um ponto muito importante. Após a colocação do microchip, você tem que fazer a vacina antirrábica no seu cachorro. Ah, mas ele já tem a antirrábica. Não adianta. Primeiro coloca o microchip e depois faz a vacina. Por mais que ele esteja com o quadro de vacinação completo, não adianta se ele não possui o microchip. Certo? E esse microchip, gente, você vai ter os números e ele vai caminhar com você por todo esse processo. Nossa caderneta de vacinação do seu cachorrinho tem uma caderneta de vacinação, que nem de filho, sabe? Tem que ter. E vai estar lá o número do microchip. Sempre testem o microchip também, antes da viagem, para saber se ele tá, porque às vezes ele pode mudar de localização. Então isso também é um detalhe importante. Após ser feita a vacina antirrábica, também o seu cachorro ele precisa ter no mínimo 6 meses de idade, tá? Uma coisa que eu não havia falado. Só um ponto. Quando a Jéssica disse que quando o seu... por mais que o seu pet esteja vacinado, esteja com vacina em dia, nós temos que entender que nós estamos levando o nosso pet para um outro país e a gente tem que seguir o processo que eles exigem para poder entrar no país. Então assim, você precisa pôr primeiro o microchip, depois você precisa da vacina. Se o processo é esse, segue essa sequência. Não, a minha vacina ela tá válida ainda. Não, está válida, mas não por processo do país. Então é só um adendo aí que eu quero deixar como dica. Então, e aí é o seguinte, pessoal, na verdade, por que tem que ser feito todo esse processo? Porque a gente está no Brasil, um país onde existe raiva ainda. E em muitos países a raiva é erradicada. Por isso, esse processo é muito burocrático e exige muitas documentações. Porque esses países onde você está levando, eles não querem receber um cachorro com raiva. E aí, proliferar a raiva nesse país novamente. Por isso, é muito criterioso. Os Estados Unidos têm esses critérios, mas a Austrália, por exemplo, é mais ainda. A Austrália era um processo que a gente estava vendo, inclusive antes da gente ir para os Estados Unidos, como a gente falou num outro vídeo, a gente ia para a Austrália antes de descobrir que estávamos grávidos. E a gente já estava iniciando esse processo da paçoca, inclusive ela já tinha um microchip, antes mesmo da gente saber que a gente ia para os Estados Unidos, porque o processo seria para a Austrália. A Austrália é um pouco mais complexo. Tá? A Austrália você precisa que o cachorro fique 6 meses em quarentena num outro país onde a raiva seja erradicada, porém que aceite o cachorro do Brasil, porque a Austrália não aceita um cachorro direto do Brasil para a Austrália. E de lá
teria que chegar na Austrália por um dos pontos certos ali, para ficar num local de quarentena, que tem veterinários, enfim, avaliando o cachorro para ver se eles liberam o cachorro para a entrada na Austrália. Mas enfim, isso daí é uma outra questão. Vamos voltar aos Estados Unidos. Colocou o microchip, após inserir o microchip, você vai dar a vacina. E a vacina também, gente, ela precisa ser reconhecida, tá? Então a vacina tem que estar lá, colar a etiquetinha da vacina, a assinatura do veterinário, e ela precisa ser a vacina de um laboratório reconhecido internacionalmente também. Aplicou a vacina. Você tem que esperar 30 dias, pelo menos, porque é o ideal, assim... Ah, é exigência? Não, mas é o ideal para que o teste de sorologia dê exato. Porque o que acontece? Se você tirar o sangue após você vacinar, a vacina ainda não fez efeito no corpo e pode dar erro no teste de sorologia. Então você precisa esperar aí 30 dias após a aplicação da vacina. Deu 30 dias, você precisa fazer o teste da sorologia. Você vai ser retirado o sangue e o teste da sorologia vai lá para um dos laboratórios também credenciados. Nós fizemos com a Texa, enfim, mas existem alguns outros laboratórios. A gente vai colocar aqui uns links para vocês, tá? Que estão aí pesquisando, que pretendem ir embora do Brasil ou viajar com seu pet. A gente vai colocar os links aí para vocês darem uma olhada. Só aproveitando na questão do link, nós vamos deixar todas as informações, os links aí abaixo, né? Mas lembrando que pode ter mudança no processo. Também não sabemos quando você vai estar vendo esse vídeo. Quer dizer, independente do que você escuta aqui, e quando você iniciar o processo, obviamente faça uma pesquisa para ver se teve alguma mudança no processo e sequência, porque isso com certeza é muito importante. Você pega um processo desse, se você errar a sequência do que fazer, pode ser que atrapalhe o seu processo inteiro. Então aqui está, obviamente, a ideia aqui é passar as dicas e a nossa experiência, como que foi para a gente, até para poder facilitar, né, o processo de vocês quando vocês forem fazer, mas obviamente sempre analisa para ver se continua essa mesma regra, né, esse mesmo processo. Então só para fazer essa pausa aí, né, no seu raciocínio, desculpa. Imagina. Que eu acho que é importante. Vamos lá, fez a sorologia. Esses laboratórios, eles demoram um pouco para vir com o resultado do exame, aí em média aí de 40 a 60 dias. Por isso é tão importante você se programar antes, porque você não depende de você esse tempo, né? Não depende da gente, não depende nem do veterinário. Existem várias questões aí que podem atrasar esse processo. Bom, resultado recebido. Ele tem que estar ali na porcentagem de 0,05, enfim, mas não importa, para dar o ok, a liberação dizendo que o seu cachorro, ele possui os anticorpos necessários para a raiva. Tudo certo com a sorologia, aí agora começa a questão com os Estados Unidos. A gente está falando aqui dos Estados Unidos, que foi a nossa experiência. Você precisa fazer um import permit do seu animal para os Estados Unidos. A solicitação de permissão de entrada nos Estados Unidos. Então você precisa preencher um formulário que se chama CDC. Você vai preencher todo esse formulário com os dados do seu pet, idade, raça, cor. Inclusive a gente deve ficar na dúvida porque a nossa é vira-lata. E assim, você vai procurando lá e você fala, e agora? Eu vou colocar que raça aqui? Enfim, eu acho que, se eu não me engano, são outros que você tem que colocar ali. Vai preencher, vai ter que tirar foto da arcada dentária, por quê? Porque os Estados Unidos, ele quer ver os dentes do cachorro para ver se o dente está ok, se não tem muito tártaro, enfim. Então você precisa que os dentes do seu cachorro estejam limpos, né? O ideal é isso. Sim. Eu acho que a paçoca tá presa no quarto, acho que... Bom, tudo bem. Vamos lá. Após isso, você tira as fotos, tudo, preenche todo o formulário do CDC. E aí você vai lá soltar a paçoca. Eu vou ter que salvar ela, continua aí. Ele vai soltar a paçoca e vai soltar também, sabe o quê? As fotos aqui que ficou parada em uma foto só. A gente esqueceu de colocar aí pra ser em slide. Bom, vou continuar aqui.
Feito esse preenchimento do CDC, você vai enviar para os Estados Unidos ali, pelo e-mail que existe, o próprio formulário preenchido. E eles têm ali, em torno, que eles falam, de 4 a 6 semanas para responder se eles aceitam ou não o seu cachorro. E eu falei, puxa, 4 ou 6 semanas, a gente já tava ali meio na correria, porque, como a gente contou lá no outro vídeo, eu tava grávida e a nossa ideia era ter o Maika nos Estados Unidos. Então, eu não tinha um tempo, qualquer tempo, eu tinha um tempo previsto da gravidez, da gestação, então eu precisava que tudo fosse certinho, alinhadinho. Pasmem, eu mandei num dia, no dia seguinte, eles nos responderam já com a liberação da paçoca. Então, assim, a paçoca estava liberada para entrar nos Estados Unidos. Esse passo já tinha sido dado, isso já estava certo, a primeira etapa já tinha sido concluída. Beleza, aí vamos ver a questão do quê? Companhia aérea. Nas minhas pesquisas eu tinha visto. Eu tinha visto que a paçoca, alguns cachorros iam com os seus donos, cachorros ou gatos, enfim, na cabine do avião. Só que a paçoca, ela pesa 15 quilos. Então, ultrapassava o limite das companhias aéreas aí, que giram em torno de 8 a 10 quilos para ir com você na cabine, e ela tem que ir numa caixinha de transporte, enfim, que caiba embaixo do banco, e não era o caso da paçoca. Obesa. Só que aí eu comecei a fazer essas pesquisas todas, seguir Instagram e vi que algumas pessoas iam com cachorros grandes. Eu falei, gente, se essas pessoas conseguem, a gente também vai conseguir. Eu não quero mandar a paçoca lá na carga do avião, eu quero que a paçoca vá comigo. Nessas minhas pesquisas eu descobri que ela poderia ir como exam. O que é isso, exam? É apoio emocional. Só que para isso eu precisava de um laudo psiquiatra dizendo que a paçoca, eu tinha um apoio emocional por ela, enfim. E eu falei, eu vou fazer isso. Ela já começou a treinar pra chegar na psiquiatra. Aí eu falei, falar que precisava do apoio emocional. Eu falei, o que eu vou falar, gente? O que eu vou falar pro psiquiatra? Só que assim, outra questão, não eram todas as companhias aéreas. Inclusive, na verdade, era apenas uma companhia aérea que levava como apoio emocional. E nas minhas pesquisas eu descobri que era a Copper Lines. Então, a gente só podia comprar passagem pela Copper Lines para passar com a gente. Marquei o psiquiatra e falei, o que eu vou falar? Meu Deus, que eu vou falar pro psiquiatra, porque eu quero que a paçoca vá comigo. Ela chegou tipo M no psiquiatra, com a maquiagem toda torta, cabelo todo zoado. Aí eu falei assim, olha, eu preciso. Eu cheguei nele, eu falei, ele nunca teve visto isso na vida. Eu falei, olha, é o seguinte, eu tô indo embora, eu vou para os Estados Unidos e minha cachorrinha vai comigo, ela é minha família e eu preciso que ela vá comigo no avião e eu falei, joguei a real pro psiquiatra, eu preciso de um laudo dizendo que ela é meu apoio emocional. Mostrei a minha tatuagem aqui da paçoca, não sei se vai dar pra ver aí no vídeo certinho. Mostrei minha tatuagem, falei pra ele e tal, e ele falou, não, tudo bem. Foi lá e fez um laudo como apoio emocional. Ótimo, já tinha o laudo também. Só que, gente, eu tô falando isso daí foi em 2023, hoje... Não, vamos falar a verdade aí, vamos falar a verdade. Hoje não existe mais. Vamos falar a verdade, a gente comprou o laudo no Mercado Livre. Mentira. Não. Passei no psiquiatra certinho, ele me deu o laudo. Foi no LX. Enfim, a gente estava com esse processo, agora vinha a parte mais complicada, a parte mais difícil, que era a emissão do CVI, que é a Navigiagro aqui do Brasil, que tem que ser feito até 5 dias antes da sua viagem. Ou seja, você não pode fazer antes, você tem 5 dias ali. 5 dias. O gato, se eu não me engano, são 10 dias. Agora, cachorro são 5. O que é? Você precisa levar o seu cachorro no veterinário 5 dias antes da sua passagem, da sua viagem. Levar o seu cachorro para ele atestar, e tem que ser um veterinário credenciado também, tá, pessoal? Atestar que o seu cachorro está apto, que ele está bem de saúde para viajar. Aí pega esse atestado, esse laudo, envia para a Navigiagro com algumas outras documentações necessárias, sorologia, o passaporte, a caderneta de vacina,
e a passagem aérea. E aí, reza para dar tudo certo, porque eles demoram 1 ou 2 dias para te responder com o ok ou não, se tiver alguma divergência. A nossa passagem estava comprada, a gente já tinha também ligado para a Copperlines, tem que ligar para falar que a nossa cachorrinha ia com a gente, porque tem um número limite de pets para ir no voo. Então já estava tudo certo também. Mandei a documentação para o CVI. Quando retornou, eu vi que eu tinha enviado a passagem do Mário e não a minha. Eu fiquei louca, eu falei, meu Deus, agora vai dar errado, não vou conseguir, não vai dar tempo. Porque na nossa passagem da Copperlines, como a Paçoca, na verdade, ela estava indo, como eu era ela era meu apoio emocional, então eu era a passageira, né, que ela tem que estar conectada, eu que tinha mandado a minha passagem, e acabou que eu mandei a do Mário, porque quando veio o e-mail da Copperlines, estava junto, enfim, eu não me atentei a isso, um erro grotesco, tá, São pessoal? muitas emoções. É aquela ansiedade, aquela coisa, e aí eu fiquei desesperada, falei, meu Deus, eu não acredito, e agora tal, não sei o quê. Vou ter que mandar, eles mandaram falando, ó, tá errada a passagem. Mandei a passagem de volta, isso, já tinha, faltavam 3 dias pra nossa viagem. Enfim, deram o ok pra gente, e aí tava tudo certo pra gente ir com a Paçoca. Aquela angústia, aquela aflição, tinha dado uma pausa aí. Então, toda a documentação dava certo da Paçoca, laudo, tudo também feito em inglês, tá? A sorologia também é traduzida, tá? Então a gente não pode esquecer também desses detalhes aí. E aí chegou o grande dia, a nossa viagem. E a gente tava lá preocupado sem saber, cara, quando a gente chegar lá, na imigração, como que vai ser? Assim, a gente vai chegar com a Paçoca, vai ter que passar no que dizem que ele tem que passar no centro veterinário ali do país. E também sempre pesquisem, tá, gente? Os locais que tem as entradas que são permitidas no país. Então, nos Estados Unidos tem algumas entradas, a gente entrou por Miami, que também era possível, mas não são todos os aeroportos, tá? Que existe esse centro veterinário, tipo a Vigiagro daqui, que é a Vigiagro deles de lá. É tipo, que você está querendo dizer, vamos supor, nós vamos, um exemplo, para Chicago, e aí, só que por algum motivo o Chicago não tem esse veterinário lá, então a gente talvez teria que ir para um outro aeroporto, ou até em outro lugar que não seja, né? Isso. Que tenha, para a gente poder conseguir entrar com o pet, né, por esse aeroporto, porque se a gente chegasse para o Chicago, um exemplo, e não tem... Não, a gente não sabe se Chicago tem ou não. Não, é só um exemplo, exemplo. Tô usando como então, exemplo. Então, mas lá onde a gente vai passar o link para vocês, tá? Tem tudo. Tem lá os aeroportos que permitem a entrada, e eles ficam 24 horas. Até você se pergunta às vezes, puxa, mas eu vou chegar de madrugada. Não, isso não fecha. Tá? Não fecha no aeroporto. É full time, 24 horas. E a gente tava na dúvida, agora como é que a gente vai fazer? Como é que vai sair do avião? Pra onde vai com todo mundo junto lá pra passar pra imigração e tal. E a gente não achou vídeo falando sobre isso, nada sobre isso. E a gente falou, bom, vamos, né? Bom, chegou o grande dia, a gente tinha pensado, a Paçoca só faz xixi e cocô, né, fora de casa, e eles pedem para levar o tapetinho, mas ela não faz. Eu falei, gente, a gente vai ter que, antes de entrar no voo, levar ela pra fazer xixi, né, pra ela conseguir ficar todo esse tempo de voo, sem poder fazer as necessidades dela. E a gente fez todo esse trâmite lá no aeroporto, eu grávida, também tinha toda a documentação da gravidez, que o atestado da médica dizendo que eu estava apta a viajar também, enfim, toda essa coisa, porque além de levar a Paçoca, estávamos grávidos, aquela loucura, e a gente estava de mudança, a gente não estava simplesmente uma viagem, né? Enfim, chegamos lá com a documentação da Paçoca no aeroporto, outra ansiedade começou a bater, né? Porque às vezes pode falar, tá faltando isso, tá faltando aquilo, aquela coisa toda, tal, a Paçoca chorando no aeroporto, todo mundo olhando pra ela. E a gente até encontrou um casal que também tava cada um com um cachorro, né? Nossa, verdade. E no mesmo voo, inclusive. Mesmo voo. E eles estavam na mesma missão que a gente, só que ela não estava grávida. Eles até falaram, vocês são loucos, você tá grávida de 8 meses, enfim. E eu respondi, muito. E aí, gente, também, só voltando um pouquinho, eu acabei esquecendo de falar. A Paçoca foi na cabine com a gente e a primeira vez que a gente andou,
na classe... Não é a primeira classe, né? Como chama? Classe... Executivo. Na executiva, porque a gente achou uma passagem muito barata, assim, foi muita sorte também. Foi quando eu falei que a gente estava querendo comprar uma poltrona para ela, para não ir ninguém do nosso lado, porque a gente estava com medo de incomodar, enfim. A gente acabou conseguindo uma passagem assim que estava saindo assim, a diferença era muito pouca por uma passagem normal. Pô, não era muito pouco, mas eu acho que era uns 50% do preço de uma passagem executiva normal, assim, então... pô, foi um achado, na verdade. Vocês vão ver nas fotos que a gente tá mostrando aí. Foi bem legal. Foi um achado mesmo. E aí a gente embarcou. Embarcamos e aí tava lá o nosso outro medo. O que é? A paçoca vira-lata, né? Quer comer tudo. Não pode ver comida. E a gente falou, como que vai ser a hora que chegar a comida no avião? A paçoca, ela, até hoje, com isso ela é muito chata. Ela não dá oportunidade de a gente sentar e comer à vontade. Ela fica pedindo desesperadamente. E por mais que a gente entende falar, ela pede porque vocês dão, beleza. Eu não vou negar que a gente, às vezes, mas a gente já tentou não dar nunca mais. E mesmo assim, ela nunca desistiu em pedir. E aí, eu acho que ela venceu a gente pelo cansaço. Daí a gente descobriu que na vida você vence na persistência, né? Então você tem que persistir. A paçoca é muito persistente. Isso a gente, eu falo, preciso aprender com ela. Ela é muito persistente. Tem muita coisa que tem que ensinar, né? Bom, conta aí que depois eu vou... Aí a gente falou assim, vamos levar uns ossinhos, né? Aqueles lá pra ver se ela fica quieta aí quando chegar a comida, porque você é responsável pelo seu cachorro também dentro do avião, porque se ele causar... se ele fizer muito barulho, ficar latindo, enfim, atrapalhar os outros passageiros, você corre o risco até de não poder voar, enfim, tem toda uma questão aí. Obviamente ninguém vai conseguir tirar você do avião, né, porque você já vai estar lá em cima. Você vai expulso porque o cachorro é comilão. Tipo, o cara quer comer a comida de todo mundo no avião. Nossa, essa na verdade parece que não, mas foi uma parte bem intensa pra gente. Foi. Porque falou, porra, mas limpar um avião, né? Daí começa a abrir, aquele negócio fechado, com cheiro de comida, é a carne, é o frango, é o macarrão. E, nossa, a mulher passando, e a gente falou, vamos nos preparar para esse problema aí, pra gente não passar tanta raiva. Mas aí deu certo, até tem um vídeo desse que eu falei, meu Deus, a paçoca tá ali, ó, só fissurada no ossinho e esqueceu da comida. Foi assim... uma benção, sério. Aquele petisco lá é pior que droga. Você dá pro cachorro, você colocar uma picanha do lado, ela não tá nem aí. Ela só quer ficar... Daí ela começou a destruir o osso e aí foi uma maravilha, resolveu a nossa vida. Obviamente que a gente não usa essa droga com ela muito pouco na verdade, né, meu dia? Não, a gente não gosta desse daí que gruda, não gosta desse... Então, só foi no momento de necessidade. Então ela só usa essas coisas no momento de necessidade, depois passa. Bom, aí... a grande hora que era, o que a gente vai fazer quando a gente chegar lá? Enfim, o voo foi perfeito, a paçoca se comportou, pousou o avião, esperamos o pessoal sair do avião, né? Não, na verdade, quando a gente estava na... Esqueci, a gente estava na... nós somos... nós tivemos prioridade para sair. Então a gente teve prioridade para sair. Beleza, vamos lá, tem que passar na imigração. Mas do mesmo jeito que a gente teve prioridade para sair, a gente já ia ter prioridade para passar na imigração lá, porque você vai chegar primeiro, né? Não era isso que a gente queria chegar, analisar, ver como que era. Mas aí a gente chegou na imigração, ó, fila gigante. Gigante não, mas estava bem grande. E a paçoca lá, chorando e todo mundo olhando para ela, porque imagina só, gente, você que já viajou, quando que seja um cachorro? Ali na fila da imigração. Era a paçoca causando e chorando, e eu falava, e o que acontece? Eu tava grávida, e eu não queria que ninguém ficasse prestando atenção em mim, eu não queria chamar atenção por conta da minha barriga, até fui com uma blusa larga e tal. A minha blusa, não foi? Não, fui com uma blusa larga, que minha tia tinha feito pra mim, uma blusa larga, pra eu entrar ali na imigração, pro agente de imigração nem ficar olhando e me perguntando muita coisa sobre minha gravidez. E a paçoca roubou a cena. Na verdade, foi a melhor coisa que aconteceu. A paçoca roubou a cena. Ninguém olhava pra mim, olhava todo mundo pra paçoca. Chegamos no momento da gente de imigração. Foi uma mulher, uma abençoada também. Ai, que linda!
adorava cachorro, falou, oh, babies cry, falando da paçoca que ela tava chorando tanto, que quando ela falou isso, na hora eu pensei, meu Deus, ela tá falando do meu bebê na barriga. Na hora, deu uma tremida, falei, meu Deus, agora ela vai perguntar da barriga, ferrou. Nada, só pediu pra eu comer da paçoca, dei pra ela falou assim, pode ir, nem precisa passar. Porque eles dizem que tem que passar, eu nem sei dizer, porque a gente não passou. Lá no veterinário, ela falou, pode ir, leva ele embora, vocês podem entrar. Nossa, na hora que eu entrei, eu falei, não é possível. Ou seja, a paçoca, a gente nunca entrou, nunca foi tão rápido na imigração. E o que acontece é que quando nós passamos, a gente só seguiu o fluxo. Porque a gente não sabia se lá na frente nós, sei lá, ia ter alguma sala, alguma coisa. A gente não. Porque por mais que a gente já tinha ido para os Estados Unidos algumas vezes, tem coisas que você não repara porque não é do seu interesse. Né? Então, mas dessa vez a gente ficou antenado para saber se tinha alguma coisa ali, só que a gente só seguiu o fluxo, pegamos a mala e saímos fora. Quando a gente viu, a gente já estava fora do aeroporto com a paçoca do lado de fora, a gente falou, agora já era. Agora nosso filho vai ser americano. Agora já vi, de fato. E a paçoca ajudou muita gente nisso, sério. Porque ela tirou o foco da gente e o foco foi todo para ela. Por ela ser muito simpática, né? Que pede bastante carinho, então as pessoas dão uma moral pra ela, assim, é engraçado. É um amor de pessoa, só tem problema na hora de comer. Então, tirando gente, isso, tá tudo certo. A gente foi com a nossa cachorrinha, então fizemos todo esse processo, foi angustiante, deu medo pra caramba, muito, de não dar certo, de chegar lá na hora de embarcar, ela não poder embarcar, como que a gente ia fazer com a nossa passagem, já tudo certo. Deu bastante medo, mas deu tudo certo. Chegamos lá com ela se comportou no avião e eu falei assim, bom, agora nosso filho é americano, a nossa vira-lata tá nos Estados Unidos, legal. Entendeu? A nossa cachorra viajante. Só que, gente, isso tudo certo até aí, mas depois é que veio de fato o golpe pra gente, né? Qual foi o golpe? Que foi a paçoca ter que operar nos Estados Unidos. Mas isso a gente vai contar depois. Tá bom? Eu vou aproveitar desse vídeo para falar sobre as fotos, né? A gente deixa postando algumas fotos. E eu e a Jéssica, a gente sempre gostou muito de viajar. Então, se você não assistiu nossos primeiros vídeos, volta lá e assiste, né? Só que eu e ela, nós nunca ficamos preocupados em tirar foto, em registrar momentos. A gente sempre curtiu o momento, a gente sempre teve presente no nosso presente, assim, de curtir, de diversão. Então, assim, hoje, para vocês terem ideia, nós ficamos nos Estados Unidos 1 ano e meio, eu não postei nada nas minhas redes sociais esse tempo inteiro. Muita gente nem sabia que a gente tinha ido para lá, a gente era muito low profile. Então a gente tinha a nossa vida e gostava muito de ser assim. E agora que a gente resolveu começar a gravar os vídeos, obviamente a gente começa a sentir um pouco de falta. Falou, poxa, a gente poderia ter tirado muitas fotos, a gente poderia ter feito muitas coisas pensando nisso. Então, foto deitada, a gente tem que foto em pé. Obviamente. Então, assim, com o tempo nós vamos estar trazendo, né, algumas fotos, mostrando um pouco. A gente resolveu falar um pouco da nossa vida, né, para deixar até registrado, né, no YouTube um pouco da nossa história. Que também pensando muito para deixar para o nosso filho também esse registro. Então, obviamente que isso é legal, poder fazer, né, gravar, poder falar, e eu acho que vai melhorar até a nossa oratória frente às câmeras está sendo uma experiência nova, está sendo bem legal. Nós vamos fazer vários vídeos, né, nós vamos falar bastante das nossas trips, das nossas viagens. A gente viajou para vários lugares do mundo já, então, e a gente começou contando essa história, nossa experiência de ida para os Estados Unidos, ter um filho americano. Então, mas e com o tempo nós vamos estar contando várias outras trips que nós já fizemos pelo mundo, né? E também essa jornada que iniciou, que vai ser para ir para a Espanha,
E a gente vai ter que fazer o processo da paçoca também, que obviamente vai ser muito mais fácil, porque a sorologia dela tá em dia com todas as raivas, então, com todas as vacinas de raiva, então a gente não vai precisar fazer isso novamente. Mas ainda existe todo esse processo aí de CVI, essa questão toda, e a gente vai passando para vocês também como é que é. A Europa é bem parecida com os Estados Unidos, tem algumas questões diferentes aí. Mas no geral o processo é muito parecido, né? E a gente vai contar um pouquinho, vai contando para vocês aí ao longo do tempo. Exatamente. Pô, e essa é a nossa ideia. Nós vamos compartilhar com vocês o nosso processo de vida, o que a gente já fez e como que vai ser até a nossa chegada na Espanha, como que vai ser a nossa vida, como nós vamos desenrolar a nossa vida lá. Porque de verdade, até agora a gente não sabe. A gente só sabe que nós vamos. Isso é o principal. Então segue a gente lá, gente. Passaporte ativo. Exatamente. Ativa o sininho aí para receber as notificações. Se inscreva no canal, acompanha a gente, dá uma moral. Valeu para vocês por ter assistido até aqui. Né? Dá um like aí, que isso dá uma fortalecida no nosso canal. E até a próxima. E até a próxima. E se você tem vontade de chutar o balde ou só quer ver a gente passando perrengue nessa mudança, se inscreve agora. Porque a jornada Espanha começa agora. Bora lá! Bora!